Ele fala aqui, né, quais foram os principais nãos, né? Você já citou um bem legal, mas acho que um ponto importante é como definir uma meta, né? Como que os responsáveis, eles, sócios da empresa, os diretores de cada área, eles devem olhar as métricas para definir a meta ali que eles precisam atingir. Perfeito. No meu caso, José, assim, não era o que não me faltava nesse início, assim. Eu falo que o não para o vendedor é a graxa do borracheiro. Se ele se incomodar com não, dificilmente ele vai conseguir crescer dentro do mercado. Então, assim, nãos foram muitos, e nãos de cliente, nãos de fornecedores, não de colaboradores. Eu tenho 2 sócios aqui que até eles virarem meus sócios, eu recebi pelo menos uns 2 nãos de cada um. E não era um não, era um até logo, cara. Eu tenho aqui os meus custos aqui, enquanto você não conseguir me pagar um bom salário, eu não vou conseguir mudar para você. Então, os nãos era só uma etapa até chegar ao sim. Então, nunca lidei muito bem com o não e desistir. Mas em relação a metas, eu basicamente o seguinte, sim, eu sempre foquei metas olhando sempre o budget que eu tinha, mas a meta sempre para mim foi o calmante natural do empreendedor. Eu sempre desenhei ali a planilha aceita tudo, mas era o meu norte. Mesmo que aquilo ali não tivesse muita realidade, porque no começo, quando você está empreendendo numa nova empresa, você não tem histórico. Então, se você não está no mercado já muito bem estabelecido, que existe benchmark, você vai ter que começar a construir do zero, mas é pelo menos o cheiro que você tem da onde que dá para crescer. Então, basicamente ali eu desenhava, pô, se eu tenho um vendedor e eu consigo gerar ali 20 leads por mês, eu estimo que minha taxa de conversão vai ser de 10%. Então eu vou conseguir vender tanto e a média dos meus contratos vão ser essa. Então eu vou vender isso por mês, eu preciso entregar, eu vou gastar tanto, vai me sobrar tanto, e eu vou conseguir reinvestir para trazer uma pessoa só daqui 3 meses. Daqui 3 meses eu já vou estar vendendo tanto, eu vou estar aumentando meu volume de Google, meu lead. Então sempre começou a minha meta, mês a mês, partindo da quantidade de leads que eu consigo entregar e o qual que era a minha taxa de conversão para o vendedor. E eu nunca me coloquei, Gabriel, meta de 2 anos, 5 anos. Era quase assim, uma planilha coluna a coluna, e o meu resultado ia melhorando e eu ia mudando para os próximos meses. Eu tinha um norte, mas no começo muito adaptativo, para não ficar travado no número em real. Até o momento que a empresa pelo menos fez 2 anos, e hoje a gente começou a desenhar com um tempo muito para frente. A gente faz hoje uma meta de longo prazo mais inspiracional, para começar a desenhar produto, ecossistema de entrega, para as pessoas aqui da empresa terem um norte, mas quando a gente fala de resultado, eu, Lucas, tá? Não estou falando que isso é o certo, mas a gente faz trimestral. Olha para o trimestre e desenvolve o próximo. Olha para o trimestre e desenvolve o próximo, porque eu sou uma startup e as coisas mudam muito rápido. E a gente começou a ver que quando eu estipulava uma meta anual e estava travado naquele resultado, mudava muita coisa no meio do caminho, você começa a parar de acreditar na meta, os teus colaboradores também falam assim, pô, mas a meta é de 100, a gente está na metade do ano e está com 40. Como é que a gente vai fazer para chegar? Ou você tem um plano claro de como que você vai chegar, ou você vai ter que adaptar. E a gente resolveu fazer trimestre por trimestre. Eu sou um cara, Gabriel, muito ansioso, então isso me ajudou na ansiedade. E nesse começo, como a gente ainda é pequeno, é muito fácil de ser adaptativo, fazer um planejamento de curto prazo, onde a gente vai ter um resultado exponencial. Então a gente sempre focou nesses 3 meses iniciais, e para nós isso foi dando muito certo. E a gente cresceu sempre acima do esperado por colocar uma meta plausível de 3 meses, saber claramente ter equipe engajada no que tem que acontecer no detalhe, volume de leads, taxa de conversão, ticket médio, ciclo de vendas, exatamente cada métrica, atingir o resultado, vai para o próximo. Assim que eu fiz e acredito que dá para fazer. Agora, se você tem uma empresa muito maior, que tem que falar talvez com acionistas, tudo mais, você tem investidores, isso não funciona para você. Você vai ter que mostrar o plano de longo prazo para esse cara. Perfeito, muito legal. Então, assim, só para ver se eu peguei certinho. Você não define uma meta anual, você vai no trimestre. Bateu ou não bateu, você avalia o trimestre, vê no caso, o que eu preciso para atingir o resultado que eu não atingi, ou o que eu preciso para melhorar ainda mais esse resultado para entrar num nível de crescimento. Exatamente, Gabriel. A gente tem uma meta aspiracional, mais de 3 em 1 ano, onde a gente desenha para onde a gente quer ir, onde a gente acredita que dá para chegar, mas o detalhe, que é ali a minha planilha com todas as métricas, ela é trimestral. Mas ela vai até 2024, ela vai fazer uma projeção de resultado a cada métrica que eu mudo. Mas eu foco no trimestre. Eu foco em entregar aquele trimestre, eu não estou focado no ano, estou focado naquele trimestre e vou fazendo isso trimestre por trimestre, porque na minha visão, Gabriel, assim, o ser humano ele tende a ser muito imediatista. Então, assim, quando a gente começa a colocar metas de 1 ano, é difícil de eu definir muitos planos de ação para aquele ano. Então, assim, a gente via que às vezes
A meta que eu colocava no ano, eu conseguia colocá-la num trimestre, porque as iniciativas estavam claras, a gente desenhava aquilo muito claro com as informações que a gente tinha ali de número de funcionários, receita, tudo, e às vezes o resultado que a gente colocava em um ano, a gente conseguia entregar em 3 meses, pela agressividade e foco naquele trimestre. Então foi assim que a gente começou a desenhar faz 2 anos esse modelo. Muito bom, legal demais, Lucas. É, um ponto que eu gostaria de tratar com você também é que a gente quer falar bastante aqui de negócios B2B, né? Eles têm suas particularidades em relação ao negócio B2C. E para quem está nessa área, o que, que você identifica como os principais desafios, assim, para conseguir crescer, vender mais? E dado esses desafios, o que que você tem de caminhos, assim, melhores práticas para o pessoal conseguir atingir resultados nesse tipo de modelo? Perfeito, Gabriel. O que hoje eu consigo enxergar do mercado base à minha experiência, tá? A gente vem de um histórico onde o vendedor tinha muita responsabilidade no processo comercial, então ele era o cara que ia levar os dados para o comprador ou para quem ele fosse vender. Então ele vai falar sobre a NDM, ele vai falar como ela funciona, qual é a segmentação dela, ele vai tentar passar os diferenciais ali para o outro lado do cliente, para que no final ele consiga converter uma venda. E eu vejo que de alguns anos para cá, esse processo começa a ser invertido. Eu falo que hoje a venda do B2B, assim mesmo como o B2C, só que isso no B2C aconteceu de forma muito mais rápida, pensar na experiência do cliente, o brand, o que a marca fala, sem o vendedor precisar falar, né? O que as pessoas falam da sua marca sem estar na sua presença, o B2C sempre se importou muito com isso. E o B2B agora está tendo que fazer essa migração de forma mais abrupta, né? Então eu vejo que as alavancas do B2B hoje, de forma muito clara, é você conseguir fazer a venda para o seu cliente antes do vendedor, que é, se o cliente buscar sobre a NDM dentro do Google, quais informações que ele encontra lá? Ele vai encontrar vídeo? Ele sabe quem que é o dono da empresa? Tem lá os diferenciais claros? As avaliações da empresa lá no Google My Business estão lá para o cliente conseguir consumindo essa informação? Então essa jornada do comprador, ela começa muito antes da venda. Então, se você ficar preocupado só com da venda para frente, muitas vezes você vai utilizar o momento da reunião, que era o momento para você fazer uma venda consultiva, né? Desenhar um projeto junto com o cliente, você vai gastar esse tempo precioso para ficar explicando o que é a sua empresa. Mas eu digo, Gabriel, que hoje você tem muita dificuldade de conseguir convencer alguém de alguma coisa, né? Eu transformar a opinião do Gabriel de A em B. Agora, se eu consigo disponibilizar informações para o Gabriel, ele vai pesquisar sobre a Prime Bid, né? Ele começou a descobrir que ele precisa investir em demanda. Aí ele viu um artigo da Prime Bid falando ferramentas para investir em demanda, né? Que é o inbound. Aí ele falou assim, cara, essa empresa aqui, a Prime Bid, ela se posiciona como uma especialista. E o que ela está falando faz sentido aqui para mim. Pô, é uma empresa legal. Aí, deixa eu entender mais sobre ela. Aí ele foi lá no Google, viu várias empresas de advocacia também falando que a Prime Bid entregou resultado. Aí ele começou a ver cases funcionando no YouTube. Então ele vai fazendo uma jornada indireta, até mesmo ele parou de ver a Prime Bid. Só que daqui a pouco ele recebe uma mensagem no Instagram através de remarketing e lembrou da Prime Bid. Então, dentro dessa jornada indireta, até ele chegar no vendedor, ele já começou a consumir muito conteúdo que vai ajudar na hora do processo comercial do Gabriel não mais saber se a Prime Bid é uma boa ou uma má empresa, mas saber como é que a Prime Bid consegue me ajudar no meu caso específico. Então, o meu vendedor tem que gastar o tempo dele não falando sobre a empresa. Quem tem que falar isso é as nossas informações, principalmente os digitais, ajudar esse cara a se convencer que a gente é uma boa empresa. E na hora da venda, o meu vendedor constrói a ponte do problema que o cliente tem com a solução que a gente consegue resolver, qual é o payback disso, como que ele vai ter retorno sobre o investimento com isso. A gente vai fazer um plano personalizado. Então, acho que a grande sacada para a empresa B2B é começar a criar essa experiência do cliente muito antes do processo comercial. Para quando esse cliente chegar lá, ele fala assim, cara, eu tô aqui na reunião, a NDM é do Gabriel, o Gabriel é aquele cara do podcast, eu já assisti um podcast dele, o cara é muito bom, e eu vi também que vocês divulgam conteúdo, eu assisti um conteúdo sobre a parte tributária, achei sensacional. O cara, ele já vem muito mais propenso a fechar com você, ainda mais se você tem um posicionamento de marca, onde o seu diferencial não é preço, se você não construir essa autoridade antes, vai ser muito difícil de você construir isso na reunião, porque eu falo que o vendedor, ele é tendencioso. Se você perguntar para o meu vendedor quem que é a melhor plataforma no mercado, ele vai falar que é a Prime Bid. E você não é inocente de falar assim, cara, ele está falando isso porque é o que ele acredita. Ele é o vendedor de lá, ele é tendencioso para falar isso.
Então, o Gabriel tem que conseguir achar essas informações para montar esse quebra-cabeça, para ele achar que a Prime Video é uma boa empresa e o meu vendedor só viabilizar esse projeto junto com ele. Então, essa experiência do cliente, eu acho que o B2B está começando a pensar nisso e começar a estruturar muito isso, essa jornada personalizada para o cliente, porque hoje a gente tem muitos dados e o comprador ele quer esses dados. Só que se você esconde isso na pastinha do vendedor, vai ser difícil desse comprador achar as informações que ele precisa e ajudar ele a tomar uma decisão na tua empresa. Então, esse é o modelo, Gabriel, mais ou menos que eu acredito hoje de processo B2B, que eu venho fazendo e que eu tenho visto que funciona.